Hello students, how are you? Long time no see, I miss you. Vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui para vocês uma videoaula para a gente finalizar a unidade 1. Né? A gente viu alguns assuntos em sala, algumas coisas vocês revisaram no período em que a gente estava ainda de quarentena, né? Antes de iniciarem as férias. E aí faltaram 2 assuntos para a gente terminar essa unidade que eu preparei para a gente ver hoje, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Unit 1, Changing Lives, Verb plus Preposition, Subject and Object Questions. Tudo da unidade 1, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos começar com Verb plus Preposition. Quando a gente fala de verb, a gente está falando de action, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Talk, wait, agree, listen. Então, a gente tem vários tipos, depend, né? Vários tipos de verbos que exprimem ações, né? Esperar, concordar, falar, ouvir, depender. O que o livro traz para vocês agora é que todos esses verbos e mais muitos outros precisam de uma preposição, né, junto deles. Então, quando a gente ouve alguma coisa ou alguém. Mas em inglês, a gente precisa de uma preposição junto dele. Então, listen, qual é a preposição? What's the preposition? Então, listen to. Wait, esperar. Quem espera, espera por alguém ou por alguma coisa. Então, as preposições que a gente vai usar são essas que estão aqui embaixo, tá? Todos esses verbos que eu peguei são os que estão no livro de vocês. Alguns, né? Alguns exemplos. Então, todas essas aqui fazem par com esses verbos de cima, tá? Então, vamos lá, ó. Wait for. Sempre vai ser wait for. Esperar por. Wait for, ok? Agree with. Agree with. Concordar com. Talk to. Talk to. Alguns livros às vezes trazem talk with. Tá certo também, tá? Conversar com. Então é talk with. É isso que faz a gente pensar no with, tá? Mas aí eu vou falar sobre isso também. Listen to. Listen to. E a última, depend on. Muita gente às vezes confunde e usa depend of, né? Depende de, depende, teacher, depende da minha mãe, depends of my mother, depends on my mother, tá? E era isso que eu queria falar. Então, independente da tradução que essas preposições possam ter, é mais fácil que vocês memorize the chunk. Eu vou ficar subindo e descendo aqui porque a caixinha acaba cobrindo o que eu fiz. Memorize the chunks. Chunk é quando a gente junta o verbo e a preposição, tá? É mais fácil se a gente gravar já os dois juntos do que a gente pensar na tradução. Por quê? Porque muitas vezes, com a tradução, a gente vai usar a preposição errada. Porque, para nós em português, a gente usaria outra, né? Como o agree, o talk to. E to não é com, então não faria sentido. Então é mais fácil a gente memorizar verbo e preposição juntos, ok? Isso tudo vocês vão ver lá no book de vocês na page 18, tá? Então, vamos lá, né? Vamos piscar aqui a light, né? A lampadinha. Então, temos aqui, ó, verb plus preposition. Tem uma caixinha, vejam que eu tirei aqui os verbos, né? Daqui. Tem alguns outros exemplos, inclusive, dos mesmos verbos. E aí vocês têm os exercícios para serem feitos. Vocês, na última semana antes das férias, na orientação que eu dei de lição para que vocês fizessem em casa, no roteiro de estudos, foi pedido para que vocês fizessem o cadastro do livro no site da Macmillan, do Insta English, que é o livro que vocês usam, com aquele código que está na contracapa do livro. Peçam para os pais de vocês fazerem, muito embora isso só quer dizer que foi um maior de idade que fez, para vocês terem acesso ao livro online, tá? Porque dessa maneira vocês podem fazer esses exercícios aqui, ó, que tem o fone de ouvido, dá para ouvir. Então, alguns são de listen and repeat, outros são de listen and pronunciation, listen and complete.
E a gente não estava fazendo na sala de aula ainda, né? Não tinha dado tempo. Então, é legal que vocês façam em casa, inclusive os que já passaram lá, tá? Mas tem que fazer o cadastro online lá no site de vocês, tá bom? Esse exercício, essa página aqui é a página do livro de vocês. Mas quem também quiser usar o livro online dá certo. Tudo bem? Então vamos continuar. O outro assunto que o livro traz nessa primeira unidade é Subject and Object Questions. Então, vocês já sabem fazer perguntas em inglês, vocês já sabem, provavelmente já conhecem todas essas palavrinhas que estão aqui à esquerda da tela, né? Mas existem dois tipos de pergunta nesse momento que vocês vão estudar. Então, algumas perguntas focam no subject, no sujeito da frase. Quem ou o que, né, fez determinada ação, tá? Então, a gente está falando desse primeiro grupo aqui, ó. Perguntas com who, what and which normalmente vão focar no sujeito da ação. Então, por exemplo, quem escreveu este livro? Então, who wrote this book? Who wrote this book? Quem escreveu este livro? O que aconteceu? What happened? What happened? Então, a gente tem a question word e já temos o verbo de ação no tempo que a gente precisa, tá? Então, não precisamos do auxiliar para fazer pergunta. São sempre, né, quando a gente fala desse tipo de pergunta, que é a subject question, a gente está falando desses três mocinhos aqui, tá? Quando a gente fala das outras question words que vocês conhecem, então when, where, how, why, e tem outras, né? Mas as mais importantes foram as que eu listei aqui. Essas vão ter informações, né? Vão perguntar sobre informações específicas. Então, specific information about time, places, and etc. Então, quando você nasceu? Ou quando você encontrou com ela? When did you meet her? When did you meet her? Lembra do did para fazer pergunta? Então aqui eu vou precisar. Where? Onde? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Então eu preciso do do para fazer essa pergunta. É diferente aqui. E aí, por isso que a gente chama de object question. Porque eu não estou me referindo a quem fez. Né? A informação que eu busco não é quem fez, mas sobre o objeto que sofreu essa ação. Vocês conseguem entender? Então, where do you live? O sujeito é you. Estou perguntando para você. Mas eu quero saber sobre o objeto do verbo, né? Que é o lugar onde você mora. Tudo bem? Parece confuso falando assim, mas não é não, ó. Vamos lá. Então, tem alguns exemplos aqui. Pus até uma criancinha aqui bem bonitinha falando we can do it, because I'm sure you can. Então, ó, who went to the beach last summer? Quem foi para a praia no verão passado? Então, a minha pergunta é quem foi? Eu me refiro à pessoa que executou essa ação. E aí a resposta é I went to the beach last summer. Eu fui para a praia no verão passado. Então, who, quem? Eu, né? I é a resposta principal. Então, vejam que neste caso, who went? Aqui não tem o did, aqui não tem sujeito na pergunta. Por quê? Porque eu quero saber justamente quem praticou essa ação. Olha de baixo, vamos lá. Where did you go last summer? I went to the beach. Então, where? Cadê aqui meu cursor? Where? Onde? A resposta principal é the beach. A praia. Onde? Praia. Onde você foi no verão passado? Eu fui para a praia. Então, a minha pergunta agora não se refere mais a quem fez, mas o que foi feito, né? Onde isso aconteceu, onde a ação aconteceu, tá? Então, não é mais sobre a ação diretamente, nem sobre quem fez, mas onde ela aconteceu, porque a pergunta é com where, que significa onde. Depois a de baixo, olha lá. When did you go there? When did you go there? Quando você foi?
Quando você foi? When? Quando? Então, se a minha pergunta é quando, a minha resposta tem que ter uma data, né? Tem que ter alguma referência a tempo aí. Então, I went in January. I went in January. Eu fui em janeiro, né? Então, de novo, estou dizendo que a minha pergunta tem. Se eu perguntar para você lá na pergunta, de quem que eu estou perguntando? De quem eu estou perguntando? Ah, pessoa que é you, tá lá na pergunta, né? Eu tenho essa informação. Mas o que a minha pergunta quer saber é o tempo, quando a ação aconteceu. Por isso que a resposta está grifada lá em January. E de novo, vejam que eu tenho auxiliar aqui, did, como eu tenho na de cima, porque são perguntas no tempo passado, né? No past simple, que a gente já estudou. E temos o sujeito, porque a pergunta também não se refere ao sujeito, mas sim ao objeto da ação, ao objeto da atividade, do verbo que a gente colocou, tá? E a última pergunta é: Did you swim in the sea? Yes, I swam a lot. Então, você nadou no mar? Did you swim in the sea? Did you swim? Ó, não tenho pergunta aqui, não tenho aquela question word. Mas ainda assim, eu tenho a pessoa, eu tenho you, que me indica aqui que é o sujeito, é a pessoa que praticou isso. Dessa forma, eu mantenho o auxiliar do passado, porque eu estou me referindo ao tempo passado, tá? Tudo que eu escrevi aqui foi no Simple Past, porque é o que a gente já havia estudado, mas isso se aplica a qualquer tempo verbal. O auxiliar se mantém aqui justamente porque eu tenho quem praticou a ação, tá? Então, eu só vou ter essa ausência de auxiliar e sujeito, obviamente, quando a minha pergunta for sobre o sujeito da ação, né? Então, quem, o que, né? Não é o que você fez, tem sujeito, você. Agora, o que aconteceu? Quem é o sujeito? Não sei. Vocês entendem a diferença? Tá? Bom, tenho certeza que you can do it, ok? Vamos lá, então. Temos aqui outra página do livro. Então, a 18 ficou com os verbs and prepositions e a page 19 fala aqui, ó, tem até um exercício que ainda é referente a outra página, tá? Mas a grammar to subject and object questions. Então, tem aqui os exercícios e um pouquinho mais para frente no livro de vocês, entre a página 19 e 23, tem 19 não, perdão, 19 é essa daqui, página 20 e 23. É um resumo, né? Então, tem resumo de vocabulário, uma revisão de vocabulário, tem uma revisão de gramática, e lá vai ter esse ponto aí, vai ter o simple past e vão ter esses dois pontos que nós abordamos hoje, tá? Então, é legal também dar uma olhadinha nessas páginas para complementar o que eu estou dizendo aqui. E voltem quantas vezes vocês quiserem essa aula para ouvir as explicações e tirarem dúvidas se for o caso. Mas eu espero que em breve a gente possa tirar essas dúvidas ao vivo, em cores, pessoalmente, que é muito melhor, né? Então, é isso aí, ó. Piscou para vocês prestarem atenção em todos esses detalhes, tudo bem? Here we go. Bom, então terminando a aula de hoje, eu deixo aqui para vocês. São 49, 50, 51, 52, 4 páginas de lição. Não me matem. E deixo aqui a referência. São todas do workbook, tá bom? Então fica aqui gravado nessa aula, nesse slide, para vocês verem. Tá? Estão todas aqui. Vejam que as 3 primeiras tratam justamente dos assuntos que nós abordamos hoje, somente desses 2 assuntos, e depois a 151 e a 152 e a 153 vão retomar os outros pontos vistos nas páginas anteriores, tá? Então já serve aqui como uma boa revisão para a gente terminar essa unidade, tudo bem? Eu sou uma anjinha, não me odeiem. I love you from the bottom of my heart. Tá bom? É preciso fazer tudo isso daí. Tá certo? Gente, that's all, folks. Thank you very much for your attention.
I hope we meet very soon. I hope that I teach this personally to you. And stay safe, stay home, and have a nice week. Bye bye.